José e o Egito. Gênesis 37:50. Hoje, damos continuidade à jornada pela história bíblica, mergulhando na vida de José. Uma narrativa repleta de intrigas, sonhos e redenção, que revela a soberania de Deus mesmo nas situações mais adversas. Esta é a história de José e o Egito. A inveja dos irmãos de José, sua venda como escravo e ascensão no Egito. A história de José começa com uma família marcada por conflitos e favoritismo. Filho favorito de Jacó com Raquel, José recebeu uma túnica de várias cores, símbolo do amor especial de seu pai. Contudo, esse favoritismo gerou ciúmes e inveja em seus irmãos. José era diferente. Ele não apenas sonhava, mas também compartilhava seus sonhos com ousadia. Em um de seus sonhos, ele viu os feixes de trigo de seus irmãos se curvando diante do céu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas faziam o mesmo. Para seus irmãos, esses sonhos eram insuportáveis, pois insinuavam que ele seria superior a eles. Movidos pela inveja, os irmãos tramaram contra José. Quando ele foi enviado por Jacó para verificar o bem-estar deles no campo, aproveitaram a oportunidade para se livrar dele. Primeiro, planejaram matá-lo, mas optaram por jogá-lo em uma cisterna vazia. Por fim, decidiram vendê-lo como escravo para mercadores ismaelitas que iam para o Egito. Para justificar sua ausência, usaram a túnica de José, manchada de sangue de animal, e mentiram para Jacó, dizendo que ele havia sido devorado por uma fera selvagem. No Egito, José foi comprado por Potifar, oficial de Faraó. Mesmo em um contexto de servidão, a presença de Deus era evidente em sua vida. José prosperava em tudo o que fazia, ganhando a confiança de Potifar e sendo colocado como administrador de sua casa. Contudo, a história de José não estaria completa sem desafios. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidamente, mas José, firme em sua integridade, recusou. Enfurecida, ela o acusou falsamente e ele foi lançado na prisão. A vida de José na prisão também é um testemunho de resiliência e fé. Mesmo em meio a adversidades, ele continuava a ser um exemplo de caráter e devoção. Sua postura diferenciada lhe rendeu o respeito do carcereiro, que o colocou em uma posição de autoridade sobre os outros presos. Essa fase de sua vida reflete como Deus molda seus servos através de dificuldades, preparando-os para propósitos maiores. Os sonhos de José e o significado profético. Mesmo na prisão, a graça de Deus continuava a acompanhar José. Ele logo ganhou a confiança do carcereiro e foi colocado como responsável pelos outros prisioneiros. Foi nesse contexto que José encontrou dois homens que haviam servido ao faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos perturbadores e buscaram alguém que pudesse interpretá-los. José, reconhecendo que a capacidade de interpretar sonhos vinha de Deus, ouviu atentamente. Para o copeiro, o sonho significava sua restauração ao cargo. Para o padeiro, infelizmente, o sonho anunciava sua execução. Ambos os eventos ocorreram exatamente como José interpretou. Apesar disso, o copeiro, restaurado à posição de confiança, esqueceu-se de José. 2 anos depois, o próprio faraó teve sonhos enigmáticos que nenhum de seus sábios conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José. Convocado à presença de Faraó, José ouviu os sonhos. 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias eram consumidas por 7 espigas secas. Com sabedoria divina, José revelou que os sonhos eram no aviso de Deus. 7 anos de abundância seriam seguidos por 7 anos de fome severa. Ele também sugeriu um plano estratégico para estocar alimentos durante os anos de fartura, garantindo a sobrevivência durante a crise. Impressionado, Faraó nomeou José como governador do Egito, conferindo-lhe autoridade sobre toda a terra, abaixo apenas do próprio Faraó. Nesse ponto, vemos a transformação de José de escravo para estadista. A túnica de muitas cores que ele perdeu foi substituída por vestes reais e um anel de autoridade. Sua nova posição não apenas salvou o Egito, mas também preparou o cenário para a preservação de sua própria família. O reencontro com seus irmãos e a salvação de Israel no Egito. Os anos de abundância vieram, e José, agora uma figura de autoridade, administrou os recursos do Egito com eficiência. Quando a fome começou a atingir outras regiões, a terra de Canaã também foi afetada, levando Jacó a enviar seus filhos ao Egito em busca de alimento. Sem reconhecer José, os irmãos se curvaram diante dele, cumprindo o sonho que ele teve anos antes. José, porém, não revelou sua identidade imediatamente. Ele testou seus irmãos, desejando ver se haviam mudado.
José acusou-os de serem espiões e insistiu que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, como prova de suas intenções. Quando Benjamim foi trazido, José preparou outra prova, colocando sua taça de prata no saco de Benjamim e acusando-o de roubo. Os irmãos, especialmente Judá, demonstraram arrependimento genuíno e disposição para se sacrificarem por Benjamim, marcando uma transformação em seus corações. Finalmente, José não conseguiu conter suas emoções. Ele revelou sua identidade em uma cena de grande comoção. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam ao Egito. Mas não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45, 4 e 5. José convidou sua família a se estabelecer no Egito, na região de Gósen, onde viveriam com fartura, mesmo em tempos de fome. Jacó, ao saber que José estava vivo, reviveu sua esperança e foi ao encontro do filho perdido. Ao chegar ao Egito, Jacó abençoou Faraó e viu a prosperidade de sua família. Nos anos finais de sua vida, Jacó abençoou seus filhos, fazendo profecias sobre cada um deles. Ele também adotou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, assegurando que eles teriam uma herança entre as tribos de Israel. Após a morte de Jacó, os irmãos temeram que José buscasse vingança, mas ele os tranquilizou, reafirmando sua visão de que tudo o que aconteceu foi parte do plano divino. José viveu o restante de sua vida no Egito, vendo gerações de sua família crescerem. Antes de morrer, ele fez seus irmãos jurarem que levariam seus ossos de volta à terra prometida, um testemunho de sua fé nas promessas de Deus. A história de José nos ensina sobre perdão, fé e a soberania de Deus em meio às circunstâncias mais difíceis. Sua vida é um exemplo de como Deus usa os momentos de adversidade para realizar seus propósitos maiores. Mas a jornada continua. Em nosso próximo vídeo, exploraremos o início da formação do povo de Israel no Egito e como Deus prepara o cenário para a libertação através de Moisés. Não perca a sequência dessa incrível história pela ordem cronológica das Escrituras. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar essa jornada reveladora pela Bíblia. Até a próxima!